Desde que o sudário surgiu na história, tem havido controvérsia e questionamentos sobre sua autenticidade. Uma equipe de cientistas fez recentemente algo que ninguém esperava. Eles alimentaram uma rede neural originalmente projetada para analisar sinais do espaço profundo com os dados visuais do sudário de Turim. O objetivo era simples: confirmar que o sudário era uma falsificação medieval. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, o sistema parou e sinalizou uma anomalia enorme. Detectou uma projeção matematicamente precisa de um corpo humano que não se comporta de acordo com a gravidade. De repente, isso deixou de ser apenas um debate religioso e se tornou uma questão de física. Os dados sugerem que a figura no sudário não morreu simplesmente. Ela desapareceu. E a parte mais perturbadora, essa evidência pode ter estado diante de nós por quase Language Not Registered for Generation anos, uma espécie de fantasma digital escondido à vista de todos. Por décadas, a história pareceu resolvida. O tecido de Language Not Registered for Generation toneladas foi descartado como uma farsa medieval. Uma obra de arte engenhosa criada para enganar um mundo supersticioso. Caso encerrado, ou assim parecia. Quando a IA examinou a trama caótica das fibras de linho, parou abruptamente. Sob a tênue e assombrosa imagem do homem, detectou um sinal oculto, uma simetria matemática repetitiva. Isso não é algo que um artista medieval poderia ter produzido intencionalmente ou acidentalmente. Em termos simples, o sistema revelou uma impressão digital aprisionada dentro dos próprios fios. Para entender por que isso é uma descoberta tão importante, é preciso observar a imagem com atenção. Ela é surpreendentemente superficial. A descoloração existe apenas na superfície mais externa das fibras de linho, a uma profundidade de apenas algumas centenas de nanômetros. Para efeito de comparação, um único fio de cabelo humano tem cerca de Language Not Registered for Generation nanômetros de espessura. Essa imagem é mais fina que uma bolha de sabão. A cor não penetra no tecido da mesma forma que tinta, corante ou tinta de impressão. Se você cortar um fio ao meio, o interior permanece completamente branco. A imagem fica na superfície como uma marca de queimadura, não como uma mancha. Não há pinceladas, pigmentos nem vestígios da mão do artista. Uma imagem que não deveria existir e dados que se recusam a ser ignorados. Não há qualquer senso de direção na imagem. É como se as próprias fibras de linho tivessem sido alteradas quimicamente por uma explosão intensa e instantânea de energia. Quando a IA analisou os dados, não viu uma obra de arte. Viu dados brutos. A rede neural filtrou o ruído visual e se concentrou na estrutura subjacente. O que apareceu não foi uma imagem, mas um campo de informação. As áreas claras e escuras seguiam uma regra precisa e previsível, quase como uma lei da física ligada à distância. Imagine um pano cobrindo um corpo humano. Se você estivesse pintando essa cena, usaria sombreamento para criar a ilusão de profundidade, mas o sudário não usa sombreamento. A IA confirmou algo muito mais estranho. A escuridão da imagem corresponde perfeitamente à proximidade do pano com o corpo. Onde o tecido tocava a pele, a imagem ficava mais escura. Onde estava mais distante, a imagem desvanecia. Forma um mapa matemático perfeito da distância. E fica ainda mais estranho. Aí, revelou simetrias e proporções sutis e repetidas por todo o corpo. Padrões invisíveis ao olho humano durante séculos, ocultos no caos visual da trama do tecido. Mas a máquina os detectou instantaneamente. Isso sugere fortemente que a imagem não foi criada por uma mão humana pressionando pigmento sobre o tecido. Para um falsificador medieval conseguir tal feito, ele precisaria ser físico, matemático e especialista em nanotecnologia, séculos antes de qualquer uma dessas áreas existir. Ele teria que pintar usando geometria invisível. No fim, a IA chegou a uma conclusão surpreendente.
A imagem se comporta menos como um desenho e mais como uma projeção. Um mapa preciso escondido dentro do que parece ser uma marca de queimadura. Então, eis por que essa descoberta da IA está perturbando tantas pessoas. Para realmente entendê-la, precisamos olhar para o que existia muito antes dos computadores modernos, porque o véu sempre esteve repleto de detalhes que simplesmente não fazem sentido. Vamos voltar a Language Not Registered for Generation. Um advogado chamado Sacondopia tira a primeira fotografia do sudário. Sozinho em seu quarto escuro, ele revela a placa de vidro. Quando a imagem aparece, ele quase a deixa cair. No negativo fotográfico, a figura tênue e borrada no tecido se transforma repentinamente em uma imagem positiva, nítida e realista. Em outras palavras, a imagem no sudário já era um negativo fotográfico séculos antes mesmo da existência da fotografia. Esse simples fato deveria fazer qualquer um refletir. Como se pinta um negativo quando a ideia de negativo fotográfico ainda não havia sido inventada? Um artista medieval pintava o que via. Ele não invertia luz e sombra para que, Language Not Registered for Generation, anos depois, uma câmera pudesse revelar a imagem real. E isso foi apenas o começo. Avançando para a década de Language Not Registered for Generation, um grupo de cientistas da Academia da Força Aérea dos EUA decidiu testar a cobertura de uma maneira inesperada. Eles analisaram uma fotografia dela usando um analisador de imagens VP Language Not Registered for Generation. Não se tratava de um dispositivo experimental qualquer. Era o mesmo tipo de equipamento que a NASA usava para mapear a superfície da Lua e de Marte. O VP Language Not Registered for Generation Convert o brilho em altura. Quando você insere uma fotografia normal de um rosto humano em um processador VP Language Not Registered for Generation, o resultado é o caos. O nariz se curva para dentro, os olhos saltam para fora. Tudo parece distorcido porque as sombras em fotos comuns não representam a profundidade real. Mas quando a imagem do sudário foi processada, algo incrível aconteceu. A imagem não sofreu nenhuma distorção. Em vez disso, produziu um relevo tridimensional perfeitamente proporcional de um corpo humano. Os cientistas ficaram estupefatos. A imagem continha claramente informações Language Not Registered for Generation D Precises. As áreas mais escuras correspondiam às partes do corpo mais próximas do tecido. As áreas mais claras correspondiam às partes mais distantes. É aqui que a inteligência artificial volta a entrar na história. A IA não apenas confirmou as descobertas do VP Language Not Registered for Generation, como as aprimorou. A rede neural filtrou o ruído visual causado pela trama do linho e pelas marcas de queimaduras de incêndios anteriores. O que restou foi um mapa topográfico de um corpo humano anatomicamente preciso. E é aqui que a coisa fica ainda mais estranha. Os dados sugerem que o corpo não permaneceu em repouso dentro do tecido. Ele o atravessou. Deixe-me explicar. A imagem corresponde a um conceito conhecido como projeção volumétrica. É como se o corpo emitisse energia por uma fração de segundo e essa energia viajasse diretamente através do linho, deixando uma marca na superfície que registrava a distância. A IA descobriu que essa marca é uniforme. Ela não penetra nas fibras, permanece apenas na superfície externa. Ainda mais perturbador, a análise sugere que o que quer que tenha criado a imagem viajou em linha reta, completamente imune à gravidade. Em seguida, a IA examinou as manchas de sangue. E é aqui que as pessoas ficam perplexas. O sangue não é tinta. É sangue humano de verdade, tipo A. Mas aqui está o detalhe crucial. O sangue já estava no tecido antes da formação da imagem. A IA não detectou nenhuma imagem sob as manchas de sangue. Isso significa que o sangue penetrou no tecido primeiro e somente depois ocorreu o evento que criou a imagem.
Se fosse uma pintura, o artista teria que aplicar o sangue primeiro e, em seguida, pintar uma imagem negativa perfeita ao redor, sem tocá-lo ou sobrepô-lo. Do ponto de vista técnico, isso simplesmente não é possível. A cronologia está quebrada. Neste ponto, a IA efetivamente descartou completamente a teoria da pintura. Ela simplesmente não corresponde aos dados. O que estamos vendo se comporta menos como uma obra de arte e mais como um pedaço de filme fotográfico. Um filme que foi exposto a uma forma de radiação que raramente ou nunca vemos na natureza. Para muitas pessoas, o mistério deveria ter sido resolvido em Language Not Registered for Generation. Foi naquele ano que a ciência supostamente desferiu o golpe final. 3 laboratórios independentes realizaram a datação por radiocarbono em uma amostra do sudário e a declararam um objeto medieval. Caso encerrado. Só que não. Quase imediatamente surgiram problemas graves. A própria amostra apresentava falhas graves. Para evitar danificar o tecido, as autoridades cortaram um pequeno pedaço de um único canto do sudário, mas esse canto havia sofrido séculos de manuseio. O tecido era frequentemente levantado e exibido pelas bordas. Milhares de mãos o tocaram ali. Mais importante ainda, o sudário sobreviveu a um incêndio devastador em Language Not Registered for Generation. Posteriormente, freiras repararam as partes danificadas, usando uma técnica conhecida como tecelagem invisível. Anos mais tarde, um químico chamado Raymond Rogers descobriu algo crucial. As fibras retiradas daquele canto eram quimicamente diferentes do resto do tecido. Não eram linho puro, eram algodão tecido com linho e tingido para se misturar. Em outras palavras, os laboratórios não dataram o sudário em si. Dataram um reparo medieval. É como tentar determinar a idade da Grande Pirâmide testando um tijolo moderno usado para fixar um degrau. É claro que o resultado seria moderno. Mais recentemente, novas tecnologias mudaram essa discussão. Os cientistas usaram a dispersão de raios-x de grande ângulo para examinar como a celulose do linho se degradou ao longo do tempo. Esse método analisa a decomposição em nível atômico e não a contaminação superficial. Os resultados foram impressionantes. O grau de deterioração corresponde ao de tecidos descobertos em Masada, Israel, datados de cerca de Language Not Registered for Generation DC. Outro estudo independente, utilizando espectroscopia vibracional, chegou à mesma conclusão. O linho tem aproximadamente Language Not Registered for Generation anos. A IA adiciona mais uma camada de complexidade. Ela cruzou dados do sudário com o sudário de Oedo, um pano facial separado, preservado na Espanha e documentado desde o século VII. A IA descobriu que as manchas de sangue em ambos os panos correspondem precisamente em formato e tipo sanguíneo. Se o sudário é anterior à Idade Média, então o sudário também deve ser. Nesse ponto, a teoria da falsificação desmorona por si só. Seria necessário um artista medieval que também fosse um viajante do tempo, munido de conhecimento avançado de física e tecnologia de nível a laser. O que nos leva à verdadeira questão, a física da desmaterialização. A IA ignorou séculos de argumentos, debates políticos e cronologias contestadas. Ela se concentrou apenas no tecido em si. E quando se analisam os dados brutos, a conclusão é perturbadora. Este objeto não se comporta como uma pintura falsa. Ele se comporta como algo que foi exposto a uma imensa explosão instantânea de energia. E isso nos leva a uma questão final, profundamente perturbadora. O enigma é simples, mas chocante. Se isso não é uma pintura, então algo extraordinário deve ter acontecido. Algo que transformou um corpo humano sólido em uma intensa explosão de luz. E quando a matéria se transforma em luz, não estamos mais falando de arte. Tintas e corantes já estão descartados. Nenhum líquido penetrou nas fibras. Ácidos e queimaduras também estão descartados, pois teriam destruído as fibras vegetais do linho.
Então, o que resta? Esse é o cerne do mistério. Como criar uma imagem tridimensional perfeitamente precisa em um tecido de linho sem danificá-lo? Atualmente, a explicação científica mais plausível envolve uma forma rara e invisível de luz, a radiação ultravioleta. Pesquisadores na Itália descobriram que um tipo muito específico de luz, UV, pode alterar as fibras do linho exatamente da mesma maneira que se observa no sudário. Ela altera a cor, apenas na superfície mais externa de cada fio, sem queimar ou penetrar mais profundamente. Mas aqui está o problema, e é um problema enorme. Para produzir uma imagem como essa em um corpo humano de tamanho real, uma simples lâmpada UV não chegaria nem perto. Seria necessária uma explosão de energia equivalente a cerca de Language Not Registered for Generation trilhões de watts. Para se ter uma ideia, isso é mais potência do que qualquer holofote na Terra, e muito além da potência dos lasers usados na indústria moderna. E não duraria muito. Menos de Language Not Registered for Generation bilionésimos de segundo. Também teria que ocorrer sem gerar calor. Na prática, seria semelhante a um evento de escala nuclear, mas feito inteiramente de luz em vez de fogo. Se o clarão durasse um pouco mais, o tecido teria sido incinerado. Se fosse um pouco mais fraco, nenhuma imagem teria se formado. E é isso que torna tudo tão perturbador. O que quer que tenha criado a imagem precisava ser incrivelmente preciso, poderoso o suficiente para alterar a matéria, mas suave o bastante para deixar o tecido intacto. As condições necessárias para esse evento são tão precisas que beiram o impossível. Tudo tinha que acontecer perfeitamente, sem margem para erros, sem espaço para aleatoriedade. E isso nos leva à conclusão mais radical, apoiada pela análise da IAA. O corpo envolto na mortalha não se decompôs simplesmente, ele se desmaterializou. Alguns físicos modernos propuseram um conceito conhecido como teoria do colapso do estado para descrever algo assim. Segundo essa ideia, o corpo pode ter sofrido uma transformação localizada na qual sua massa física foi convertida diretamente em energia. A famosa equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado, nos diz que mesmo uma quantidade inimaginavelmente pequena de massa contém uma quantidade enorme de energia. Se os átomos dentro do corpo humano se desestabilizassem repentinamente ou passassem para outro estado, o resultado seria uma intensa explosão de radiação muito além de qualquer coisa que normalmente encontramos. O que torna isso ainda mais estranho é o comportamento dessa energia. A IA não detectou nenhuma evidência de uma explosão externa. Não houve um padrão de explosão esférico, nem dispersão caótica como se esperaria de uma liberação violenta. Em vez disso, os dados sugerem que a radiação se moveu em linhas perfeitamente retas para cima e para baixo, alinhadas perpendicularmente à gravidade. Isso implica um evento altamente controlado e coesivo, quase como um feixe vertical em vez de uma explosão. Uma projeção linear de matéria e energia interagindo com o tecido por uma fração de segundo. Pense nisso como um horizonte de eventos, não do espaço, mas da biologia. O corpo atingiu um limiar crítico e sofreu o que parece ser uma mudança de fase, saindo completamente de seu estado físico. Um dos detalhes mais reveladores é o que a IA não encontrou. Não há absolutamente nenhum sinal de putrefação. Em casos forenses comuns, a decomposição começa em aproximadamente Language Not Registered for Generation horas. Os tecidos se decompõem. Fluidos e gases tóxicos são liberados. Forma-se amônia. Esses processos teriam impregnado o tecido, distorcido a imagem e danificado quimicamente as fibras. Nada disso está presente no sudário. Isso cria uma janela de tempo incrivelmente curta. O corpo permaneceu envolto no linho tempo suficiente para que manchas de sangue se formassem e a imagem fosse transferida, mas desapareceu antes mesmo que a decomposição pudesse começar. O que quer que tenha acontecido, aconteceu rápido, e então há as manchas de sangue. Este pode ser o detalhe mais perturbador de todos. O corpo não se levantou e saiu andando. Se o linho tivesse sido desembrulhado, ou se um corpo físico tivesse sido arrastado para fora,
O sangue teria se espalhado. Coágulos teriam se rompido. Fibras teriam sido rasgadas. Mas as manchas estão limpas, intactas e intocadas. É como se o corpo tivesse desaparecido através do tecido, e não para longe dele. Assim, chegamos à última questão controversa, uma que se recusa a desaparecer. Será que a inteligência artificial descobriu evidências de um evento que desafia as leis conhecidas da física? Algo verdadeiramente extraordinário? Ou será este o mais elaborado e engenhoso engano da história da humanidade, tão avançado e preciso que nem mesmo a ciência moderna consegue explicar como foi realizado? Ou talvez haja uma terceira possibilidade. Talvez estejamos apenas começando a vislumbrar uma camada da realidade que ainda não compreendemos. O que você acha que aconteceu? Compartilhe sua teoria nos comentários abaixo. E se você quiser continuar explorando o desconhecido conosco, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para mais histórias que desafiam tudo o que pensamos saber.